Olá, bem-vindo a todos a mais um Imobiliário em Conversa. Hoje temos connosco uma engenheira, Rita Andrade, não é? E nós vamos aqui conversar um pouco sobre a atividade que é muito específica e nós vamos já ver o que é que ela nos vai dizer. Mas, em primeiro lugar, eu gostava que se apresentasse. Quem é? Nome, profissão, porque engenheira, há muito engenheiro, não é? Portanto, quem é a Rita? Bom dia, sou Rita Andrade, sou engenheira civil e o meu dia-a-dia sou gestora de projetos imobiliários. E, para além disso, faço toda a atividade que tem a ver com a implementação BIM e com a coordenação BIM de projetos. Ok, Assim, nós vamos já... resumidamente, muito nós vamos já, sim, nós vamos já para casa, porque começa logo aqui, trouxemos engenheiros que começam logo com BIMs e não sei o que, não sei quantos, o que é que são essas coisas, nós vamos desmistificar aqui um pouco o que é isso, mas antes disso vamos primeiro falar da Rita, não é? Que é uma mulher engenheira, hoje em dia já é mais habitual, na altura em que começou ainda era assim, não havia tantas engenheiras. Como é que decidiu ir para a engenharia? Influência familiar? Eu fui para a engenharia, talvez muito influenciada pelo meu pai, que é engenheiro, não é civil, mas é eletrotécnico. Eu sempre gostei muito de construção, de arquitetura e até fiz o 12º ano em artes, mas o meu pai sempre disse, vai tirando fisicoquímica porque pode ser que dê jeito. E depois no último momento me candidatar à universidade, estava indecisa entre arquitetura e engenharia civil, também já tinha começado a namorar com um rapaz que ia para a engenharia também, talvez tivesse pesado um bocadinho aí, e na verdade, à última hora escolhi que seria a engenharia o meu caminho e não a arquitetura, porque também fui-me apercebendo que na engenharia há o lado mais prático, o lado mais de fazer e de ver acontecer, e eu acho que isso também apelou para que eu tivesse decidido ir para a engenharia. Mas a questão de sermos, na altura, poucas mulheres, sim, é verdade. No meu curso no meu ano, entrei em Lisboa, no técnico, entrámos 170 pessoas e éramos 22 raparigas. Portanto, eu conheço muito bem as minhas colegas, e conheço a maior parte dos meus colegas, mas não os conheci todos. E eles todos sabiam quem nós éramos, porque éramos poucas e, portanto, era fácil de... Sim, era um grupo ainda restrito. Hoje em dia, já agora, só falando um bocadinho disso, nós vemos cada vez mais as mulheres na engenharia, na obra, que era uma coisa... Como é que foi uma mulher na obra? O ambiente de obra e o ambiente de trabalho sempre foi super respeitadora e nunca houve nenhuma questão. Era quase mais na universidade é que eram as piadas. Aí andas em engenharia civil, então és daquelas que têm bigode. Portanto, havia sempre aquelas piadas. Mas depois em obra, sempre senti que as pessoas em obra foram super respeitadoras. A minha opinião técnica prevalecia, até eram um pouco paternalistas com as figuras das mulheres em obra, penso que eram até um pouco protetores, portanto foi super fácil a adaptação. Se bem que eu não comecei por obra, comecei por fazer projeto, portanto em gabinete, e só mais tarde é que vinha sentia falta de ver as coisas na prática, por isso depois é que mudei para uma empresa de instalações e comecei a fazer obra. Uhum. Nós vamos voltar outra vez à questão da obra, porque hoje em dia, mas é um tema que eu vou deixar para um pouco mais. Mas estava a dizer, começou a fazer projeto na altura, gabinete, e há pouco falou de uma coisa, gestão de projetos, lá está, para quem está em casa e não percebe nada de imobiliário, o que é que são estas profissões do imobiliário, que antigamente as pessoas eram arquiteto, eram engenheiro e eram construtor e ponto, não é? O que é que faz a gestão de projetos? A gestão de projeto é quem faz com que o ciclo de um investimento imobiliário aconteça sem muito stress para quem está a pôr lá o dinheiro. Na prática fazemos com que cada um faça o seu papel na hora certa e no momento certo. Começando com um projeto imobiliário, existe uma aquisição de um terreno, depois existe o desenvolvimento dos projetos de arquitetura, de especialidades, e depois na obra existe o construtor a construir a obra e a fiscalização. E nós estamos presentes em todo o projeto, acompanhamos o dono de obra, de modo a que cada um faça o seu trabalho na hora certa e da maneira certa, com o input técnico que sabemos que vem da nossa formação de engenharia. Cá em Portugal não existe essa figura do gestor de projeto. Nós temos países onde essa figura existe mesmo. O Project Manager existe mesmo no circuito da gestão de projeto. Mas para quem investe em imobiliário e ou não tem a disponibilidade que requer acompanhar uma obra, porque carece sempre muitas horas, é sempre preciso tomar muitas decisões, é preciso estar muito em cima.
mesmo na fase de desenvolvimento de projeto, é preciso gastar muitas horas a acompanhar, a tomar as decisões, a ver se está tudo a ser desenvolvido de acordo com as premissas que foram tomadas. E então esta figura do gestor de projeto é quem zela que tudo aconteça, é quem faz com que o processo flua e todas as entidades estejam comprometidas e entreguem na hora certa. Já agora, só uma curiosidade, foi aluna do Antunes Ferreira, no técnico. Já não me lembro do nome dos professores todos, talvez tenha sido, mas não, já não me lembro. Não, porque é uma figura carismática da gestão de projetos em Portugal e de aulas no técnico, e também foi meu professor precisamente da gestão de projetos, não é? Uma área lindíssima, não é? Essa área do planeamento, mas já agora aparece, ainda por cima, nós vivemos agora recentemente um período de algumas catástrofes e falou-se muito precisamente na questão do planeamento, não é? Parece que em Portugal nós não aprendemos a planear, a questão do organizar as coisas antes, prevenindo aquilo que vem, parece que não é muito nosso forte. Como é que entra aí dentro do negócio de uma coisa que o português acha que por vezes é dispensável, é um custo que não é necessário ter? Os nossos clientes ou são investidores experientes que já viveram uma primeira experiência que não correu tão bem, ou que reconhecem que, se não sendo a sua área de atividade, portanto tem outra área de atividade e aquela área de atividade não é a sua, e percebem a mais-valia de ter alguém que os conduza nesse processo, ou são estrangeiros. Portanto, a maior parte dos nossos clientes são estrangeiros e então Agora, daí ver a maior... Sempre desenvolveu atividade aqui no Algarve ou começou... Quando eu saí da universidade, eu tirei o ramo de hidráulica, por isso talvez não tenha apanhado o professor que estava na área do planeamento, mas fiz o ramo de hidráulica e fui trabalhar para um grande gabinete de projetos que fazia muitas obras hidráulicas em Lisboa. Trabalhei lá há cerca de 1 ano e meio, mas depois decidi que queria ver as coisas a acontecer na prática, e sendo eu do Algarve, tive a oportunidade de vir para uma empresa que fazia engenharia, instalações eletromecânicas na área da rega e do tratamento de água, e então vim para o Algarve nessa altura e comecei a fazer obra do lado empreitada. Portanto, era uma empreitada, mas de instalações especiais, portanto não era empreitada de casas e moradias. Mas fiz e trabalhei durante 14 ou 15 anos nessa área, e onde fazíamos também muita obra pública, portanto éramos muito fiscalizados, muito auditados pelas entidades públicas. Sofri muito com a fiscalização, não é sofrer, sabia o quão desafiante era de ser uma fiscalização de uma obra pública, e então quando decidi criar o meu próprio projeto, a minha própria atividade, decidi que seria na parte da fiscalização, do acompanhamento do dono de obra. Mas também não queria que fosse aquela fiscalização que se ouvia muito no dia-a-dia, que era só os colegas que iam lá e assinavam um documento e não punham os pés na obra e não davam um input. Portanto, achei que fazia falta dar esta oferta de fazer um acompanhamento real do dono de obra, como se a obra fosse para mim. Então, estar lá presente e dar o input técnico todo que precisava. E, então, já me perdi na pergunta, mas acho que... Foi isso aí. Mas está ótimo. Relativamente a essa questão de decidiu, arrancou logo uma empresa, lançou-se logo para a frente, como é que foi? Eu venho do contexto de trabalhar muitos anos numa empresa familiar e às vezes a família, nós gostamos muito deles, mas para trabalhar junto não dá. E então optei por sair da empresa familiar. Eu já sentia que tinha um know-how bastante elevado, ainda fiz algumas entrevistas de emprego, mas não achei que houvesse muitas oportunidades aqui no Algarve. Portanto, as oportunidades... E aí talvez tivesse sentido que para lugares mais topo, ser mulher foi um handicap. E então senti que para eu conseguir trabalhar aos valores e aportando o valor que eu acho que merecia, que não o conseguia fazer empregando-me em qualquer lado, não havia tantas oportunidades. E por coincidência, uma empresa de Lisboa que faz gestão de projetos precisavam de um consultor externo, portanto alguém não vinculado a eles, mas que tivesse a disponibilidade de colaborar em alguns projetos deles, e então comecei a colaborar com eles em alguns projetos cá no Algarve, como consultante freelancer, e foi assim que começou um bocadinho a minha atividade. Depois, para os períodos que não tinha trabalho com eles,
Comecei a ser mais comercial, a mostrar a mais-valia do trabalho que fazia, e as coisas fluíam muito naturalmente. Comecei depois com uns arquitetos que tinham uns projetos diferenciados e hoje em dia os arquitetos são os maiores prescritores do nosso trabalho. Eles gostam muito do que nós fazemos para os clientes, alivia-lhes essa tarefa deles, eles gostam de estar mais numa parte criativa, mais conceptual, mais de projeto, e esta parte de gerir expectativas de todos, alinhar expectativas de todos, ser um pouco a chata do processo, é algo que eles gostam que eu faça, e então delegaram para mim. É sempre bom ligar a parte chata para alguém. Sim. Mas já agora, e isto agora me lembra um bocadinho aqui para esta questão do empreendedorismo, acha que o ecossistema do Algarve, porque na altura em que imagino que começou, Lisboa já tinha um bocadinho de investimento internacional, mas o Algarve basicamente é investimento internacional, quer dizer, temos também um mercado local, mas há uma forte componente de investimento internacional e, como disse, essas profissões que são requeridas já normalmente noutro local. E eu lembro-me de uma que eu acho incrível, que ainda ninguém tenha pegado nessa oportunidade de negócio. Eu deixo aqui o desafio a alguns, já começa a aparecer, que é aquilo que os ingleses e os americanos chamam o Building Surveyor, não é? Que é uma atividade que o cliente internacional requer muito quando faz uma aquisição e nós depois não temos como o servir. Mas dizia eu, então, aqui o ecossistema algarvio ajudou a essa fase de empreendedorismo inicial, de lançamento da empresa? Eu acho que quando nós estamos atentos, existem até bastantes entidades que não nos ajudam da maneira como nós sonhávamos, mas depois na verdade são úteis. Ou não ajudam logo na maneira como nós achamos que vamos ajudar a abrir portas e arranjar cliente. Não é assim que funcionam, mas o papel que fazem é útil, e porque nos dão muita reflexão e muito preparação própria para que depois nós possamos ir mais para o mercado. Eu acho que sim, que hoje em dia, e cada vez mais o empreendedor que queira ser empreendedor, procurando, tem imensas ferramentas à sua disposição e pessoas com disponibilidade para ajudar e seguir em frente. Felizmente, eu digo sempre que nós, quando fazemos um bom trabalho, isso também é uma boa passa-palavra. Agora, tive que ir, ou seja, por exemplo, uma das grandes ferramentas que recorri foi a grupos networking, porque ajudou muito a mostrar, olha, isto tem esta oferta de valor, tenho isto para fazer, e obrigava-me a um trabalho contínuo de apresentação do que fazia, mas depois naturalmente as coisas começam a fluir. Portanto, não é estar sentada, agora vou ser empreendedor e está aqui entidades que me ajudam, e as coisas acontecem. Faça o cartão de visita e um placar na entrada, isso não uns acontece. Posts nas redes sociais e as coisas acontecem, também não é assim. É preciso trabalhar um pouco, mas há muitas entidades hoje em dia que têm imensos programas de capacitação, de pôr em contacto, de mentorias, e uma pessoa tem que ter essa disponibilidade de investir esse tempo nesse tipo de programas. Ok, ótimo pela resposta, mas eu perguntava um bocadinho antes, era o facto de haver já muito operador internacional e, portanto, que já está habituado a ter esse tipo de serviço. Uma pergunta simples, da sua carteira de clientes, qual é que é a percentagem de internacionais versus nacionais? Eu diria que 70% são internacionais e 30% são nacionais. Pois era aí que eu queria chegar, não é? Porque para iniciar este tipo de serviços, muitas das vezes o facto de estarmos já num ambiente em que em que já existe cliente que reconhece logo à partida o que é que essa profissão nos pode ser de valiosa, não é? É mais fácil. Então vamos falar de gestão de projetos, falar em certificação, fez o PMP, imagino, ou não? Fiz a preparação toda, depois quando então, chegou a fase do exame achei que não era muito dinheiro para pouca... Sim, não achei que viesse trazer assim tanta mais-valia. Então estamos os dois no mesmo time. É algo que ninguém pede, ou seja, ninguém valoriza por o termos, mas fiz a preparação e achei muito útil. Pois, porque nós recentemente tivemos aqui uma grande discussão acerca de se um enfermeiro podia ser um gestor de projetos, não é? Quando na realidade ele tinha uma certificação para fazer aquele tipo de atividade e, portanto, as certificações por vezes são importantes, mas por vezes também as organizações internacionais, eu acho
que se valem de um nome que foram criando para faturar ou debitar aquilo que muitas das vezes Sim. nós no mercado não obtemos como value for money, não é? Como dizem os ingleses. Então, PMP, Project Manager, não é? Professional, ou Practitioner, que é uma certificação internacional, isto para quem está lá em casa e menos habituadas a estas coisas, que é precisamente alguém que tira uma especialização para, não é fazer projetos, é para gerir, não é? Para gerir uma atividade de princípio a fim, não é? Como é que as obras depois derrapam tanto? Não é só a chuva. Não. Infelizmente, as obras derrapam muito porque a meu entender, há pouco investimento na fase de projeto. E os projetos têm a qualidade das horas que são contratados para serem feitos e vêm pouco coordenados, pouco adaptados às condições, às condicionantes locais. Muitas vezes não se faz um estudo geotécnico, não se faz um levantamento das envolventes adequadas e depois e não há esta compatibilização real dos projetos. E depois quando se vai para a obra, e até há profissionais que dizem isso logo se resolve em obra. E resolve-se, só que custa dinheiro. Custa tempo e custa dinheiro. Portanto, tudo o que não é previsto na fase de projeto aparece depois em obra. Em obra, como já é o real, tem que ser feito, tem que ser resolvido e custa muito dinheiro resolver. Portanto, as surpresas como a chuva ou intempéries acontecem, é algo que temos que lidar em obra, mas muitas vezes temos que lidar com coisas em obra que teriam sido facilmente previstas em projetos se tivesse... Uma escada que vai para sítio nenhum, uma conduta que é suposto passar em cima de... Sim. E coisas até mais simples, como uma caixa de stores, quando o vão vai até à viga, onde é que está a caixa de store? Não está, mas está lá desenhada. Portanto, é preciso ir... um pouco mais de investimento em projetos, e não é que os projetistas façam maus projetos, eles são pagos para fazer projetos em poucas horas, e poucas horas significa um produto, um serviço menos bem elaborado, menos coordenado, menos aprofundado. E até vemos muitas obras que vão para a construção só com base num esboço que é o projeto de licenciamento. O projeto de licenciamento não é uma base para a execução. A questão do projeto de execução, que é uma coisa que muita gente acha que é um custo desnecessário, não é? Mas que na realidade é o essencial. E aí chegamos ao BIM, não é? Porque eu imagino que deve ter começado a fazer compatibilização de projetos em papel ainda, não é? E agora temos o BIM. Então explique-nos lá, assim, para crianças de 5 anos. É muito fácil explicar para crianças de 5 anos. É pegarem peças de Lego e fazer uma construção. É montar peças de Lego. Mas o BIM só entrou na minha vida exatamente no Covid, quando de repente confinámos todos, fomos para casa e eu pensei, bom, eu agora acompanho obras, não sei o que é que vai ser o futuro, portanto eu quero perceber o que é que eu posso fazer caso tenhamos que ficar mais tempo em casa do que aquilo que prevemos inicialmente. E fui online perceber onde é que estava a ciência, onde é que estava a engenharia civil, onde é que estava a tecnicidade, e de repente descobri que já existia o BIM há imensos anos. BIM, já agora? BIM é Building Information Modeling, é uma metodologia onde se troca informações acerca de uma construção, um imóvel, através de um modelo virtual, um modelo tridimensional. Portanto, não é um modelo 3D, é uma metodologia de troca de informações baseada no modelo tridimensional. Na prática, permite-nos construir o edifício no computador, perceber os problemas que ele vai ter nessa fase e se resolver numa fase. Dos vários projetos, não é? Compatibilizamos os vários projetos, fazemos a simulação da construção, fazemos uma série de simulações energéticas para perceber qual é a melhor solução para o nosso edifício e com isso antevemos uma série de problemas que normalmente acontecem em obra. Mas é preciso que o dono de obra perceba que o que está a investir em BIM significa poupanças 10 vezes mais do que eu queria ter que resolver em obra. É verdade que se gasta um bocadinho mais na fase de projeto, na fase de coordenação, mas estamos a resolver problemas que são assim deste tamanho, enquanto na obra seriam deste tamanho. E, então o BIM é esta troca de informações através de um modelo virtual e tem várias vantagens, como visualmente podemos perceber
qual vai ser o resultado final, antes de termos que o ver. É um dos grandes também motivos de alterações nas obras, os donos de obra muitas vezes não têm essa capacidade de visualização, e só quando começam a ver as paredes no ar é que, afinal não gosto disto, afinal queria à direita, queria à esquerda. Este modelo permite visualizar e os donos de obra imediatamente detectam, afinal queria uma coisa um bocadinho diferente, dá-lhes uma capacidade de visualização diferente. Depois permite esta compatibilização que antecipa imensos problemas. Portanto, há muitas clash, nós chamamos mesmo o clash detection, em que nós verificamos onde é que as coisas estão a colidir, onde é que as condutas estão a bater na estrutura, onde é que a estrutura está a bater na arquitetura, onde é que há duplicações, onde é que há omissões. Portanto, ajuda imenso nisso. E depois é toda uma preparação para a industrialização, para a construção mais metódica. Se nós pudermos comparar com a indústria dos aviões ou com a indústria mecânica, cada peça de um avião ou de um carro, ela primeiro é produzida no computador e é visto se é realmente encaixada umas nas outras, porque são peças muito caras, os materiais são muito caros, e então tem que ser primeiro construídas virtualmente, depois quando vão usar aqueles materiais que são muito caros na sua construção, de ser tudo a 100%, não há margem para tentativa e erro. A construção até agora era barata, era barato construir, a mão de obra era barata, os materiais eram baratos, até há pouco tempo era assim. Quando começou a ser materiais mais escassos, mão de obra mais escassas, os custos começaram a aumentar, a construção de tentativa e erro tradicional que se faz começa a ser pouco produtiva, e então há que torná-la mais eficiente. E tornámos-la mais eficiente preparando as coisas melhor em projeto, nomeadamente fazendo este modelo virtual para verificar as informações que lá estão e poder otimizá-lo. Portanto, o BIM é Building Information Modeling, é a troca de informação num modelo virtual. Já agora, tem sempre falado em investidores, edifícios. Quem está em casa a pensar fazer uma moradia para si, compensa investir contratar alguém que faça este tipo de, digamos, qual é que é a dimensão de ganho, a relação entre o custo e o ganho mínimo que eu espero ter para poder dizer assim, sim, eu vou investir isso aí, estou a fazer a minha moradia, vou contratar para fazer a análise do projeto e para fazer isso aí, digamos, o custo é assim tão grande ou o benefício é assim tão grande? O benefício é sempre maior, mas não é quantificável logo à partida, porque o que se vai poupar vai depender muito do que vai acontecer em obra, mas sim, uma obra que poupa entre 10% a 30%, ou que não derrape 10% a 30%, porque se fez um investimento que se calhar representa 0,1 ou 0,2 numa fase inicial, compensa, não é? Portanto, estamos a falar desta ordem de grandezas, enquanto que um investimento numa fase, no total do custo do que é fazer uma construção, se cá está-se a falar em fazer um investimento adicional em projeto, mais 1% ou 2% no total, todas as especialidades que têm que estar envolvidas, e depois no final evitamos que a obra derrape 10, 20, 30%, portanto, compensa. Agora também, a questão do BIM e o desenvolvimento do BIM, vou agora aqui pelo menos legalmente, em termos de projeto-lei, ou mesmo de decreto-lei, que foi na questão agora do pacote de habitação, a ideia de que todos os projetos têm já que ser entregues para licenciamento em BIM, não é? Isto foi em 2024, a meta é 2027, nós estamos em 2026, já passamos metade do percurso. Para alguém que está em duas situações, não é? Que é, vamos a falar, também tem aqui a representante no Algarve da Ordem dos Engenheiros, ou está ligada aqui à representação da Ordem dos Engenheiros no Algarve, com certeza, e também produziram aqui um documento relativamente para as câmaras municipais de como receber projetos BIM, não é? No fundo era um trabalho para auxiliar as entidades públicas também na recepção do BIM. Como é que está esse processo? O processo continua a estar na vontade do Governo de ser uma obrigatoriedade, mas não estamos a receber muita visibilidade sobre como é que o processo internamente está a correr. Aliás, também estava associado a haver uma plataforma única para a recepção dos processos normais, ainda tradicionais, que já era suposto estar a funcionar, ainda não a vemos a funcionar,
e depois, passado 1 ou 2 anos, seria a plataforma única para recepção dos projetos em BIM. E não temos visibilidade de como é que este processo está a acontecer. Existem grupos de trabalho que estão a trabalhar nesse tema, existe a Associação da Building Smart, que também produz boas práticas e recomendações para que as entidades possam adaptar, mas na parte das câmaras também não há nenhuma diretriz do governo que lhes diga como é que têm que se preparar, e até é um bocadinho da vontade de cada uma delas ir-se capacitando para preparar-se para este processo. E sabemos que há câmaras que estão já em testes piloto, que assim o previa, Vila Nova de Gaia, já recebe há vários anos processos em BIM, mas há câmaras que ainda não fizeram nada, nem sabem o que é que há de fazer. Portanto, a intenção do governo é boa, mas talvez não se tenha preparado o suficiente para dar estas diretrizes. O gestor do projeto não, sim, se calhar não foi nomeado aí. Exato. E então vemos várias iniciativas ao nível por exemplo, da Building Smart de Portugal, que faz uma série de ações de capacitação, tem grupos de trabalho a trabalhar em boas práticas, como fazer um guia de contratação, como fazer agora está-se a trabalhar em preparar um mapa de quantidades que sirva de base, porque o BIM também tem esta vantagem, é que depois permite extrações automáticas das quantidades, não é? Se o objeto está modelado, se ele existe, se dizemos se ele é feito de tijolos, sabemos que quantidade de tijolos é que são necessárias. E então existem imensos trabalhos que estão a ser feitos paralelamente, que são entregues também para o governo poder integrar, mas não temos visibilidade de se vão ser aceitos ou se não vão ser aceitos. Mas sim, existe esta lei, está publicada, que diz que 2026 os processos têm que ser entregues nas câmaras já neste formato, nesta metodologia. Relativamente, já agora, falava há pouco aí da questão da produção e eu acho que nós aqui em Portugal estamos a evoluir, fomos forçados a evoluir precisamente por causa da questão de escassez de mão de obra, escassez de materiais, para a produção civil e não para a construção civil, não é? Que é uma coisa muito diferente, não é? Que eu uma vez lembro-me que andava com um construtor americano que estava a pensar vir para Portugal e no final da visita disse-me: vocês não têm indústria da construção, vocês têm artesanato da construção, não é? Esta ideia que nós temos de cada prédio é um prédio, cada peça é uma peça, isso tem tendência a acabar com a necessidade que nós temos de massificar a produção em fábrica, não é? Mesmo na construção civil temos que fazer isso aí. Como é que o BIM encaixa nisso aí? O BIM acaba por ser a ferramenta que permite que isso aconteça, porque quando as coisas são detalhadas, desenhadas, são modeladas ao pormenor e depois são simuladas como é que encaixam onde têm que encaixar, e isso são as bases para se fazer a tal industrialização da construção, a produção em fábrica, em chão de fábrica, que é um chão limpo, mais produtivo, mais controlado a nível de qualidade. Portanto, o BIM é a base, e nós vemos isto na indústria mecânica, que já fez este processo há muitos anos. A indústria mecânica, todas as peças, elas são primeiro modeladas, portanto todos os engenheiros mecânicos todos sabem que primeiro têm que fazer o modelo tridimensional, às vezes até depois fazem protótipos e depois simulam, e as coisas são produzidas em massa a partir daí. E a construção civil está neste momento a fazer esse processo, portanto já há indústria em Portugal, já há empresas que estão a fazer a produção de, por exemplo, casas de banho standard, vêm todas feitas, que é só preciso encaixar os tubos, caixas de escadas, cozinhas, algumas divisões de tipo, ou vêm determinadas paredes que já vêm, esta parede é para levar as tomadas, estas não são, portanto, isto permite, a níveis de custo dessas unidades, elas ainda não são mais baratas que fazê-las no local, mas em termos de tempo e de qualidade tem uma diferença enorme, portanto permite poupar muito tempo e a qualidade está muito mais assegurada. Portanto, nós sabemos, quem está nas obras sabe isto hoje em dia,
há poucas pessoas para trabalhar nas obras e pessoas qualificadas e com experiência muito menos. E basta virar costas e de repente até tijolos deitados eu já encontrei em obra. Portanto, eu digo sempre isso aí, porque eu sou de gestão, não é? E para mim sempre me causa muita confusão ver uma construção, porque a gente faz uma parede fantástica, lisinha, quase pronta, não é? E depois parte-a toda. Isso era a construção, tradicional. Ainda é a construção tradicional. O que levaria, o que leva a imenso desperdício de tempo e de materiais, não é? E, portanto, o futuro estará mesmo na industrialização. Sim, passará por... Há de haver sempre espaço para todo o tipo de projeto, mas temos que perceber que a construção tradicional, como a temos hoje em dia, é feita dos tais artesãos que sabem com esses escultores, quem vão construindo uma casa à medida, e isso como são raros, cada vez vão ser mais caros de obter. E então, para ter uma construção de qualidade, de conforto, mas em quantidades adequadas ao que são as nossas necessidades, a industrialização vai trazer essa resposta. Eu, às vezes, para alguns amigos costumo dizer, é como o IKEA nos trouxe a massificação da decoração da casa. Nós temos móveis que estão pré-fabricados, até somos nós que os montamos, mas estão pré-fabricados e conseguimos ter algo original, mas de custo acessível e que conseguimos decorar. Mas se quisermos ir a um carpinteiro que nos faça um móvel à medida, que nos faça aquela peça que é única e nossa, e mesmo só para a nossa casa, também é possível, mas tem um custo diferente. E então há espaço para as duas, não é dizer que uma é melhor que a outra, são soluções diferentes, mas hoje em dia, para as necessidades que temos de construção, como ouvimos nas notícias, há falta de casas, é preciso acelerar o ritmo da construção de casas. A industrialização da construção traz a diminuição do custo e o aumento da qualidade do que temos. Se depois as soluções são parecidas, que vamos ter mais casas de banho iguais. Se calhar hoje em dia também as temos, mas não é. Ou seja, é uma solução e a construção civil vai passar para isso. É a verdadeira modernização do setor da construção civil que estava parada há muitos anos. Sim. Eu li outro dia numa notícia que uma dessas empresas que começou a fazer pré-fabricação de alguns elementos, neste momento já tem em fábrica cerca de 30% de mão de obra feminina. E voltamos ao tema que tínhamos lá atrás, não é? Porque ter mulheres em obra, ter uma engenheira em obra não será muito complicado, mas ter um grupo elevado de mulheres em obra causa, do ponto de vista mesmo da gestão do projeto, problemas, não é? Que é uma coisa tão simples como as casas de banho e os vestiários, que são logo um problema. Em fábrica, isso resolve-se mais facilmente. Portanto, essa industrialização também vai fazer cair um bocado esse mito da construção é o domínio dos homens e passará também a ser um domínio feminino a construção civil. Eu acho que vai trazer essas vantagens também porque vemos hoje em dia que o trabalho da construção há tarefas muito pesadas e que é preciso, o esforço físico é maior e os homens fisicamente têm mais capacidade. Mas ao ver esta transição, sim, vai haver mais oportunidades e vai haver até vai ser bom para os que habitualmente tinham que estar em obra, para os trabalhadores que tinham que estar em obra, que eram trabalhos muito duros. Isto vai, de alguma forma, aliviar a carga desses trabalhos duros. Eu, no outro dia, assisti a uma instalação de uma casa de banho, um conjunto de casa de banho kitchenette que veio pré-fabricado aqui para as residências da Universidade do Algarve, e aquilo foi de tal forma concebido que estava montado sobre 4 rodas e eram precisos só 3 homens para empurrar aquilo para o sítio, e eles com pouco esforço conseguiram pôr cada uma das casas de banho no sítio. Se calhar, se fosse construção tradicional, tinham que estar a carregar as paredes, a abrir roços, ou seja, um trabalho fisicamente mais desgastante. Portanto, isto vem beneficiar quer homens, quer mulheres que queiram trabalhar no setor. Eu li uma vez um livro de um economista francês que ficava muito admirado que não havia nada sobre economia do imobiliário, precisamente porque ele dizia, depois percebeu que efetivamente nas nossas cidades aquilo que estava atrás nos taipais que nós até agora embelezamos e tal e coisa, na realidade ainda era um trabalho muito primitivo, não é? Que as pessoas hoje estão menos dispostas a tê-lo, a levantar-se de madrugada, está chuva, está frio,
a ferir os dedos nos tijolos com temperaturas de vez em quando quase de zero, não é? Portanto, a evolução será seguramente por aí. Sim, vai ser para um trabalho mais seguro, para um trabalho menos pesado, claro que com os seus desafios ainda, mas sim, mas vai ser, portanto, vejo com ânimo a evolução do setor da construção e sabendo que para isso a base está em investir-se um pouco mais na parte de projeto, em simular-se a construção numa fase precoce para que em obra as coisas possam fluir de forma mais rápida e menos custosa. Uhum. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo. Eu diria agora, agora voltando outra vez aqui à questão de feminino, estamos em março e, portanto, tivemos o Dia da Mulher e curiosamente também, durante o mês de março, que as minhas entrevistas são quase todas mulheres, e, portanto, se hoje tivesse uma jovem rapariga a pensar engenharia é a minha profissão, engenharia é a minha paixão, que conselhos é que lhe daria? Eu diria que a engenharia é algo fantástico porque nos dá as bases para que possamos ver coisas a acontecer na prática e está muito presente em toda a sociedade, em muitas tarefas da sociedade e como um curso de engenharia, qualquer uma delas, temos as bases para estar em qualquer função e desempenhar qualquer tarefa que seja útil para a sociedade. E é muito giro ver as coisas acontecer na prática. Portanto, a engenharia, sim, é uma área super abrangente, dá-nos muito boas bases para podermos ser o que quisermos no futuro. Portanto, não é só papel, Não, é mãos na massa, é mãos na atividade, em qualquer uma das áreas da engenharia, é um trabalho bastante... É bem assim, se nós formos para a informática, de vez em quando eu fico só a trabalhar números e... Sim, se calhar informáticos têm que ser mais... No final acontece sempre qualquer coisa, não é? No final aquilo é capaz de vermos um resultado sempre, mas eu percebo porque eu começou lá está da gestão, consultor, essas coisas, já me digo, de vez em quando eu fico cansado de só produzir papel e de vez em quando também preciso de ir para áreas em que quero ver qualquer coisa a nascer e a parte da construção é uma parte fenomenal, não é? Nós vamos mudar a vida das pessoas que vão ocupar aquilo, não é? No fundo, é isso aí que nós vamos fazer. Sim. Não é? Mas mesmo com a informática, depois acabam por se dar apoio a todas as áreas que existem na sociedade e é uma oportunidade para colaborar com várias. É menos palpável. No imediato, sim. Mas sim, a engenharia sempre. A engenharia é um curso ótimo para quem esteja a pensar fazer um curso superior. Ok, nós já vimos então aqui assim uma acérrima defensora, não estivesse também agora aqui a defender os engenheiros na sua atividade junto da Ordem, não é? Mas uma acérrima defensora da atividade da engenharia. Eu que sou um mero licenciado em gestão, olha, não consigo fazer acontecer de forma tão simples, mas agradeço-vos imenso terem estado connosco e prometemos que dentro em breve nós vamos regressar com mais um Imobiliário em Conversa. Agradecemos imenso a presença cá. Obrigada, e já sabem, se tiverem alguma opinião, se tiverem algum comentário, se quiserem ver aqui algum tema discutido a alguém que vocês acham que seria muito interessante nós trazermos aqui ao programa, mandem aqui o contacto para a Connect TV e nós esperamos por vós. Tá bom? Obrigada. Obrigado, nós. Maston, a construtora de alto padrão que transforma sonhos em realidade. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Tu, talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa.